E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele, Jesus, lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Né? Hoje a gente comemora a Páscoa, né? Que significa a ressurreição de Cristo. Mas, mais do que importante da gente reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez nas nossas vidas, o que esse sacrifício hoje representa, o mais importante é a gente se lembrar da promessa que esse sacrifício gerou, né? Ou seja, muitas das vezes a gente se esquece da promessa, né? Comemoramos a Páscoa, comemoramos o dia, compramos chocolate. Hoje o mercado, como é que se diz? O mercado financeiro associa o coelho da Páscoa ao sacrifício de Jesus, totalmente errôneo, né? Ou seja, toda a Páscoa gera um significado que faz com que você se esqueça da promessa que Cristo estabeleceu para as nossas vidas. Então, hoje, eu quero falar para vocês que nós não podemos nos esquecer da promessa. Não podemos nunca nos esquecer da promessa. Pode vir Páscoa, pode vir Natal, pode vir Ano Novo, pode vir todas as datas comemorativas. Mas não podemos nos esquecer da promessa. Porque foi feita uma promessa. Né? Quando você vai lá em Gênesis 12, quando Deus faz a promessa a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A sua geração será como as estrelas, né? Que você não pode contar. E quando a gente fala de promessa, irmãos e irmãs, eu lembro, não sei se eu já contei aqui, a da minha avó, eu não canso de contar. Minha avó foi a matriarca da família, minha avó parte pai, uma mulher de Deus, e ela, quando ela já estava para ir para a glória, ela, numa dessas conversas que ela teve com o Senhor, ela tinha muita intimidade com o Senhor, e ela pediu ao Senhor que o Senhor salvasse os filhos dela. Né? Salvasse, Senhor, salva meus filhos, resgata meus filhos. Os filhos dela, tudo na boemia, na esbórnia. E minha avó sempre orando pelos filhos. E Deus prometeu para ela que não salvaria somente os filhos, mas toda a sua descendência. E hoje nós vemos na minha família pastores, missionárias, pastoras, tudo em relação a essa promessa que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Então, muitas vezes, a gente esquece dessa promessa. A gente esquece. Uma vez o Anderson pregou, quando a gente estava lá no governador, sobre promessa, que eu fiquei encantado com essa palavra. Ele foi lá para Jeremias, não foi? Jeremias, Ezequiel, né? Mais ou menos, então, que da promessa do Senhor, eu posso prometer uma coisa para minha filha, posso prometer uma coisa para minha esposa, e eu posso não cumprir, mas o Senhor, o que Ele te promete, Ele te cumpre. O que o Senhor promete, Ele cumpre. E, muitas das vezes, a Bíblia nos relata que esses dois discípulos estavam a caminho de Emaús. Né? Emaús fica mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém, dá mais ou menos umas 6 a 9 horas de caminhada. Né? E Jerusalém, naquela época, era uma cidade de expectativas frustradas. Ou seja, aquele que curava, não cura mais. Aquele que fazia o cego enxergar, não faz mais. Ou seja, foi criada uma esperança, uma expectativa em cima de uma motivação errada.
Muitas das vezes, a promessa que Deus tem nas nossas vidas, a gente acaba esquecendo por causa dessa falsa expectativa que a gente cria, né? O povo, eles esperavam Jesus como se fosse um general, um Messias que tiraria o povo do Império Romano, do jugo do Império Romano, mas Jesus não veio falar sobre isso. Jesus falava que o reino dele não era desse mundo. Jesus veio estabelecer o quê? Um reino que é de dentro para fora. Não é um reino exterior, aquilo que você pode pegar. Não, Jesus veio estabelecer um reino de dentro para fora. E muitas das vezes a gente perde uma motivação porque nós perdemos essa esperança na promessa porque nós colocamos a nossa expectativa em coisas erradas. Nós perdemos essa motivação. A gente coloca. Nós, seres humanos, quando eu falo nós, eu me incluo também. Muitas das vezes a gente coloca a nossa expectativa numa motivação errada que faz com que a gente esqueça dessa promessa, né? Jesus, ele veio para estabelecer uma nova era. Jesus veio para quebrar toda a religiosidade. Tanto é que quando Jesus morreu, o véu o quê? O véu se rasgou, pesava quase 2 toneladas. Então Jesus, eu ouvi uma vez um pastor dizendo que Jesus veio para encurtar a distância entre você e Deus. A distância que antigamente era o sacerdote que levava os teus pecados, levava as tuas ofertas para o santo dos santos, hoje a distância do Senhor para você é do joelho para o chão. Então Jesus veio hoje para estabelecer e para reforçar essa promessa. É para reforçar essa promessa. E muitas das vezes, por exemplo, a gente pega esse exemplo dos discípulos de Emaús, né? Que o quê? A frustração tomou conta deles, né? Ou seja, quando nós estamos frustrados, nós não conseguimos ouvir a voz de Cristo. Mais à frente, vocês veem que esses discípulos, Jesus chegou perto deles e perguntou para eles no versículo 17, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Ou seja, tudo aquilo que Jesus tinha pregado, tudo aquilo que Jesus tinha falado, foi por água abaixo porque eles se frustraram. Ou seja, eles colocaram a motivação deles nas coisas terrenas. E o que Jesus quer falar para a gente nessa manhã desse dia? Nós temos que direcionar a nossa motivação para as coisas do céu. Temos que direcionar a nossa motivação para as coisas do reino. E Jesus disse para eles que o quê? Por que estás tristes? E mesmo assim, eles não identificaram a voz do Senhor. A frustração faz com que as coisas, a gente não consiga identificar as coisas ao nosso redor. A frustração é um sentimento que faz que a gente entre em sequestro emocional, né? Para que a gente não consiga observar as coisas positivas que estão ao nosso redor. Então, a frustração tomando conta deles. E outra coisa, como eu falei, a motivação. Quando você está com a motivação errada, ela te gera desânimo e desilusão, né? Ou seja, a motivação que eles tinham em Cristo, ou seja, eles andavam com Cristo, mas não estavam com Ele. É interessante, né? Eles andavam com Cristo, eram discípulos do Senhor, mas não estavam com Ele. Muitas das vezes a gente anda com Cristo, a gente fala, a gente prega, a gente louva, mas a gente não está nele. Né? A gente não está nele. Isso é muito importante, irmão. Por isso que muitas das vezes eu falo que Deus, ele nos criou para relacionamento. Deus nos criou para relacionamento. A partir do momento que você se relaciona com Ele, você começa a fazer parte dele. Ou seja, aqueles discípulos estavam lá, mas não estavam totalmente convertidos. Ou seja, Jesus pregou, Jesus operou milagres, operou maravilhas, mas eles não estavam convertidos. Por quê?
Porque a motivação deles estava totalmente errada. Né? É muito perigoso quando a nossa motivação ela não está centrada nas coisas do reino. Né? Nós temos que estar motivados à coisa do reino. E outra coisa, a motivação deles gerou expectativas, como eu falei, em coisas físicas desse mundo. Eles esperavam que Jesus fosse um libertador, que Jesus fosse como se fosse um Moisés, que libertaria o povo do Egito, como que Jesus fosse um general, mas não. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Jesus veio para estabelecer uma nova era, para acabar com toda a religiosidade. Só que eles não se identificaram nisso. Ou seja, como eu falo a transformação que eles esperavam era uma transformação externa. Mas não, Jesus veio para trazer a transformação interior. Porque para você pertencer ao reino, como ele fala para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Então, esses discípulos, eles estavam não só frustrados, como com a motivação errada, e também queriam voltar ao passado. Ou seja, Emaús, naquela ocasião, representava o passado. Né? Muitas das vezes, quando a gente se frustra, quando a gente se desmotiva de alguma coisa, a tendência é voltar para o passado. A tendência é você retroceder. Né? Então, esses discípulos, eles estavam frustrados, desmotivados e estavam voltando para o passado. Né? O passado, irmãos e irmãs, a gente só serve para duas coisas, para você olhar para o passado. Um é o quê? Lembrar de como evoluímos em Deus, né? E também não cometer os mesmos erros. Né? O passado, você não pode retroceder, não pode voltar ao passado. E o principal de tudo, quando você fica frustrado, desmotivado e quando você retrocede, são sentimentos que vocês esquecem da promessa. Né? Ou seja, a Bíblia vai dizer que Jesus estava com eles, conversando no meio do caminho. E Jesus lembrou a eles, vocês podem ver mais lá na frente, que Jesus vai lembrar a eles que ele ressuscitaria no terceiro dia, mas mesmo assim, eles estavam tão tapados, estavam tão frustrados, desmotivados, que esqueceram da promessa. Muitas promessas são feitas e a gente não consegue se lembrar de uma sequer. Por quê? Por causa da frustração e da desmotivação. Né? Então, assim, hoje, na Páscoa, hoje a gente comemora a Páscoa, além da gente reconhecer o sacrifício que Jesus fez nas nossas vidas, nós temos que reconhecer qual é a promessa que ele fez nas nossas vidas. O que Deus prometeu para a sua vida? O que Deus prometeu para a minha vida? E isso tem que ser o quê? Tem que ser o motivador das nossas vidas. Por quê? Porque uma pessoa que não reconhece, uma pessoa que não consegue reconhecer a promessa do Senhor, é uma pessoa que está dentro de uma ingratidão. Né? Ou seja, nós temos que reconhecer o que o Senhor fez pelas nossas vidas. E para vocês verem que lá em Marcos, a gente vê que o quê? Pedro, o apóstolo, ele tanto que se esqueceu da promessa que ele foi pescar. E ele foi pescar nu. Ele tirou toda a roupa. Quer dizer, ele voltou às velhas práticas. Né? Então, quando existe uma desmotivação, quando existe uma frustração, nos afasta da promessa. Isso nos afasta da promessa, irmãos. E nós temos o quê? Que reconhecer essa promessa que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Nós temos que reconhecer. Eu tava vendo, foi anteontem, eu estava vendo a série Reis, e aí eu estava vendo a história de Davi passando o reinado para Salomão. Né? E aí tem uma palavra que Davi fala, nunca se esqueça das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não devemos esquecer nunca das promessas. As circunstâncias virão? Virão.
As circunstâncias vêm para querer abalar a gente? Vai vir. Mas nós temos que nos fortalecer nessa promessa. É isso que nos deixa de pé. O Senhor nos prometeu. O Senhor prometeu coisas lindas para as nossas vidas. E para terminar aqui, caminhando com Jesus, os discípulos sentiram o coração arder. E lá na frente, eles falam assim, olha que interessante. Não ardeu, cadê? Está aqui não ardeu em nosso coração. Cadê? Está aqui. Não ardeu em nosso. Vou achar. Não ardeu em nosso coração enquanto ele não falava? Irmãos, irmãs, tem que arder o nosso coração. Quando o Senhor falar com as nossas vidas, falar conosco, tem que arder o nosso coração. E vocês veem que tem um ponto importante aqui, ó, no versículo 24. Cadê? Versículo 24, não, 29. No versículo 29, eles falam assim: e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com eles. No 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos. E o conheceram, ou seja, conheceram Jesus. E ele desapareceu. Ou seja, eles só reconheceram Jesus quando começou a partilha. Eles só reconheceram Jesus quando começou a partilha. Né? O quê? Partilha de vida, de oração e de pão. Né? Então, assim, eles estavam totalmente desmotivados, estavam totalmente frustrados, mas quando eles se separaram para entrar em comunhão, ou seja, partilha significa comunhão. Quando eles começaram a entrar em partilha e comunhão, aí foi quando eles começaram a enxergar Jesus. Ou seja, não podemos deixar de ter comunhão com Cristo. Nunca poderemos ter. Porque é a partir da comunhão, é a partir da partilha de vida, de oração, de pão, é que a gente consegue enxergar o Senhor. A gente consegue o quê? Direcionar a nossa motivação na direção certa. Né? Ou seja, para conhecer o Senhor é necessário caminhar com Ele, escutar longa e atentamente a sua palavra, deixar-se cativar por Ele, sentar-se à mesa com Ele e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. Vocês podem ver que eles não tinham reparado que Jesus estava ali com eles, não tinham. Então até que eles falam mais na frente, e não ardeu o nosso coração enquanto Ele falava? No versículo 33, 32. Porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho e nos falava quando abriu as escrituras? Ou seja, o coração ardeu, mas eles não reconheceram que era Cristo. Só a partir do momento que eles foram para a comunhão é que eles reconheceram o Senhor. Ou seja, a comunhão tem que estar sempre fazendo parte nas nossas vidas. Sempre. Sempre. E para terminar aqui, irmãos, essa experiência de partilha fez os discípulos renascerem. Ou seja, quando a palavra que diz que na mesma hora que eles sentiram o coração arder, entraram em comunhão, reconheceram Cristo, eles que estavam a caminho de Emaús, eles retornaram para Jerusalém. Ou seja, a comunhão nos faz permanecer em Jerusalém. A comunhão nos faz seguir para o alvo. Então, nós temos sempre que manter essa comunhão com o Senhor. Ou seja, com a esperança renovada, aquilo que parecia uma impossibilidade, aquela falta de esperança, através da comunhão, eles reacenderam essa chama e seguiram para anunciar o Evangelho. Então, assim, na manhã desse dia, uma mensagem bem rápida. Então, a mensagem da Páscoa não venha fazer com que a gente esqueça o principal fator que Jesus veio, de que estabelecer a sua promessa nas nossas vidas. E que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. E a gente vai participar agora da ceia, e
Vamos ver aqui. A gente possa participar da ceia. E não se esqueça, irmãos, a sua motivação deve estar em Cristo. A sua motivação tem que estar em Cristo. Os discípulos de Emaús, eles estavam frustrados, desmotivados, abatidos, porque eles se esqueceram da promessa. Que hoje você venha, na manhã desse dia, reconhecer a promessa do Senhor na sua vida.